Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na segunda etapa do nosso curso de formação básica, né? Formação política básica, tá? É um curso organizado pela corrente do PSOL, Fortalecer o PSOL, e também pelo mandato do professor Robério Paulino, que é vereador em Natal. Então, nós fizemos uma primeira reunião, um primeiro encontro, uma primeira aula, vocês definam aí a melhor forma, né, o primeiro módulo, que foi presencial, foi na Escola de Formação da Câmara de Vereadores de Natal, foi o Conceitos Políticos Básicos. Então, tem ali as lâminas no grupo, coloquei algumas vezes lá para vocês. E como ele vai ser um curso misto, né, algumas partes serão online, outras serão presenciais, a gente achou importante abrir, né? Abrir para o país inteiro, para todo mundo participar, então dizer que é uma satisfação enorme, um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, né? Hoje nós vamos estudar Marx, sua vida e sua obra. Vocês viram lá no grupo também, sempre eu coloco ali o cronograma, é um cronograma bastante complexo, que inclusive está aberto aí para novas, né? Estavam conversando agora, aqui há pouco, com o Henrique, do Policiais Antifascismo, quem sabe mais um módulo, e a gente está disponibilizando os cursos online no YouTube, do canal do YouTube do professor Robério Paulino. Tá? Então, eu vi que o Robério está aqui, a Berna, ela iria fazer uma saudação nacional pelo Fortalecer, ela não está, mas eu queria chamar o professor Robério Paulino, que é vereador aqui em Natal, para dar uma saudação para a gente aí e explicar para a gente por que a ideia desse curso, qual a importância da formação política. Robério, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas e todos. Primeiro, parabéns pela realização do curso. Um abraço a todas e todas que estão participando. É uma coisa muito importante que vocês tenham prestigiado essa iniciativa, né, de formação política. O que eu quero dizer, gente, é que a formação política dos militantes é uma coisa essencial para a compreensão do mundo. A gente não compreende, de fato, o mundo além da superfície se a gente não tem uma formação política densa, uma formação política sólida. As ideias que a burguesia, que o senso comum propaga, são ideias, em geral, que nos permitem ficar apenas na superfície da compreensão dos problemas. Por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia? O que a televisão mostra, né, que a Ucrânia é a vítima, a coitadinha, e a Rússia, nesse caso, é a grande culpada, a grande vilã. Segunda Guerra Mundial, os grandes heróis da guerra foram os Estados Unidos, né? Só que quem perdeu 26 milhões de vidas para derrotar Hitler e suas tropas foi a União Soviética. Os americanos perderam 400 mil vidas, os soviéticos perderam 26 milhões para derrotar Hitler. Então, coisas que nunca se fala, né? Nunca se fala, os dados se escondem, a verdade se esconde. E a gente só entende o que acontece no mundo quando a gente estuda. A gente só entende o que é o sistema capitalista, a gente só entende o que foi o feudalismo, o que foram as sociedades pré-capitalistas, a segregação de classes, a divisão de classe, a exploração, o sofrimento humano, né? O risco que a humanidade tem pela frente se não superar essa sociedade de classe. É um país aí cheio de bombas nucleares, né, que poderiam destruir o mundo várias vezes. Então, tudo isso a gente tem que tentar entender, né, tentar entender. E só se entende estudando, só se entende lendo, só se entende fazendo cursos. Então, e você só se forma como um quadro, de fato, um quadro militante de esquerda, estudando, compreendendo, na intervenção política, na compreensão, não só estudando, evidentemente, né, você tem que participar da luta social, isso é fundamental. A luta social é uma escola, as greves, as manifestações, a participação nas entidades, tudo isso é uma escola, mas o outro lado do aprendizado é o estudo, né, o estudo, a leitura, os cursos. Então, nós queremos começar, esse é o segundo curso que a gente faz, e nós queremos que esse seja apenas o começo de uma série de cursos, de aulas, de estudo, de debates, de formação, para elevar o nível de compreensão política, o nível de formação política dos nossos militantes, dos nossos quadros, né?
dos nossos aliados. Então é isso, eu queria aqui deixar o meu abraço carinhoso, né, a todas e todos vocês, desejar um excelente curso para vocês hoje, esperar que a participação de vocês não se encerre hoje. Esse é apenas um dos cursos, né? Nós vamos continuar com uma série de cursos até o final do ano. Vocês podem ter certeza que depois dessa série de cursos que vocês fizerem até o final do ano, a compreensão de vocês sobre o mundo vai ser completamente diferente, vai ser completamente outra, né? Completamente outra, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria deixar um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e desejar que o curso seja muito proveitoso, tá bom? É isso. Eu não vou ficar aqui, porque eu estou aqui recebendo os amigos, vou fazer só uma saudação, que o Deus me pediu, né? Mas eu vou ter que sair, porque eu estou recebendo alguns amigos aqui em Natal hoje, amigos inclusive que vão viajar amanhã cedo, então eu vou ter que dar atenção a eles, tá bom? Mas aí um abraço e um beijo para todos vocês. Valeu, Robério. Robério que hoje teve mais um projeto de lei aprovado, né, que é a questão do plástico, do retorno aí, e que vem atuando também na questão ambiental, além do mandato que a gente chama de mandato revolucionário, mandato participativo, né? Então, é um mandato que está em todas as greves, em todas as mesas de negociações, em todas as lutas. Hoje teve uma batalha linda e amanhã continua dos trabalhadores terceirizados, foi a classe operária se levantando, mais de 200 trabalhadores na UFRN, um dia de paralisação, enfrentando a possibilidade, inclusive, de demissão, a gente sempre presente. Também avisar vocês aí, quem é de Natal, amanhã, às 7h30 da noite, na cervejaria Resistência, vai ter a plenária do mandato do Robério, onde a gente vai estar discutindo análise de conjuntura, balanço do mandato nesse período, e também elegendo aí conselho político, com as correntes aí que queiram participar desse conselho. A Berna, acho que não apareceu, não chegou ainda, então já passo a palavra aí, Stoev, é com você. Sai que é sua, Stoev. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fabiano Stoev, sou professor da rede pública aqui no estado do Paraná, mestre em ensino de história e militante político do Fortalecer, no PSOL, e atuo na minha categoria, obviamente, né, dos professores, das professoras, funcionários e funcionários de escola da rede estadual do estado do Paraná. E a minha intenção hoje aqui com vocês é compartilhar um pouco, né, toda vez que tem um curso de formação política, lembro sempre do Paulo Freire, né, ninguém aprende sozinho, né, nós nos educamos sempre em comunhão, no compartilhar nossos conhecimentos e também aprender com as pessoas à nossa volta, e é com essa ideia, né, que vou trabalhar um pouco com as ideias do Karl Marx, a sua vida e sua obra. Esse é o tema de hoje. E para começar, eu vou compartilhar um vídeo, peço a vocês paciência com o vídeo, faz parte da minha proposta de hoje, e prepare um pouco o estômago, porque não é muito palatável, não, que eu vou apresentar para vocês no começo, mas necessário no contexto em que vivemos. Deixa eu ver se consigo fazer a apresentação, me informem se está tudo certo, tá? Boa noite. Eu vou apresentar aqui, boa noite. Espera um pouquinho. Compartilhei a guia errada, deixa eu ver se acerta agora. Isso. Espero que vocês estejam vendo aí, tá, gente? Eu vou tocar o vídeo aqui. Se não tiver áudio, alguma coisa, por favor, me informem. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que aqui embaixo ficam passando todas as minhas redes sociais. Tem o Twitter, tem o Instagram, tem os links na descrição, caso vocês queiram me seguir em alguma delas. E hoje eu tô trazendo aqui a vida de Karl Marx, a verdade resumida em poucos minutos. Esse é um vídeo que vai contar para vocês, de maneira bem resumida, quem foi Karl Marx, que provavelmente o seu professor de história vai negar, o seu professorzinho de sociologia vai negar, e eles nunca vão te ensinar isso. Por quê? Porque eles precisam manter a chama da fantasia viva. Eles precisam esconder a hipocrisia que o comunismo e o socialismo são, para poder enganar trouxa por aí. E a gente começa com o
título bem legal: A Vida Particular de Karl Marx, o homem que não cuidou da sua família nem das suas finanças, mas quis cuidar do mundo. Então eu vou pegar trechos aqui do livro Amor e Capital, escrito pela americana Mary Gabriel. E nesse livro ela foi a fundo na biografia e na vida dele e desmistificou o cara, tirou ele do pedestal onde todo mundo coloca e trouxe ele humanizado. Então a gente começa aqui. Karl Marx foi sustentado pela esposa por 16 anos enquanto escrevia o Capital, até que ela ficasse pobre. Ele só teve um emprego fixo em 64 anos de vida, que foi de correspondente do jornal New York Herald, que além de tudo não resultava em quantia suficiente para sustentar sua família. Embora estudioso de economia, era cronicamente irresponsável nas finanças pessoais e sempre passou necessidades. Em 1852, quando morava em Londres sem ter mais para onde correr, Marx tentou penhorar alguns talheres de prata com o brasão da família da esposa, quando o dono da loja, desconfiado daquela criatura de cabelos desgrenhados e mal vestidas, chamou a polícia. Sim, parece piada, mas não é. E a gente continua aqui. Viu 4 de seus 7 filhos morrerem ainda bebês pela vida insalubre e miserável que sua vagabundice impôs à família. Viu 2 de suas 3 filhas sobreviventes se suicidarem. Traiu a mulher que sustentou por anos a fio com a sua empregada. E ainda deu o bebê nascido desta relação para o amigo rico Engels criar. Morreu pobre, intelectualmente debilitado e com um abscesso no pulmão. Somente 11 pessoas, incluindo o Engels, foram ao seu enterro. A sua esposa Jenny von Westphalen segurou as piores barras para que ele pudesse lutar pelo mundo ideal, sem divisão de classes e sem propriedades. Filha da aristocracia, 4 anos mais velha que o marido, Jenny é descrita como alta, bonita, distinta e inteligente. Marx não tinha atributos físicos memoráveis, mas era um brilhante intelectual. Por esse amor, ela aceitou a morte de 4 dos 7 filhos devido à vida insalubre e miserável que levavam. Ela faleceu antes que as 2 das 3 filhas se suicidassem. Uma das passagens mais tristes do livro é quando ela conta a morte de uma das filhas, a Francisca, que morreu de bronquite logo após o primeiro aniversário. Sem dinheiro nem para o caixão, Jenny guardou o corpinho gelado da menina no quarto dos fundos e juntou as camas do casal e das 3 outras filhas no outro quarto, para que chorassem juntos até que alguém pudesse emprestar a ninharia necessária para acabar com aquela situação. E para quem está duvidando do que eu estou falando, se acha que eu estou inventando isso, a fonte está na descrição. Então esse vídeo mostra mais uma vez aquilo que eu falo em todos os vídeos que eu falo sobre comunismo, sobre Karl Marx, sobre socialismo. É uma ideia que nasceu de uma hipocrisia e é reproduzida por hipócritas. O próprio idealizador é um hipócrita que não conseguiu nem cuidar da família e estava tendo ideias e divagando sobre como cuidar do mundo. Um cara que nunca trabalhou, dependia da esposa rica, sempre falei isso em vídeo, ainda traiu com a empregada, viu 4 dos 7 filhos morrer, ainda viu 2 filhas das 3 que sobraram se suicidarem. Então esse aí é o pai do socialismo, do comunismo, um cara preguiçoso, imoral, que não conseguiu colocar nem a própria vida em ordem. E é esse cara que nas escolas ditam como um herói, como um mito, como um grande filósofo. Não. Ele é só um hipócrita, gordo, barrigudo, fedorento, porque em um outro livro do Paul Johnson, The Intellectuals, ele cita que Karl Marx passava semanas e semanas sem tomar banho e sem fazer a barba. Ou seja, além de tudo, era porco. Então é engraçado que dá pra, assimilar essa hipocrisia com o Lula, com o PT, com os esquerdistas e a galera que segue esse tipo de ideologia. Vocês percebem, quando vocês olham para um esquerdista, para um comunista, você vê o padrãozinho do cara. É sempre um cara cabeludo, todo desarrumado, todo zoado, fedorento, maconheiro. É simples e fácil identificar o estereótipo do esquerdista idiota. Então, o ídolo de vocês é esse cara que eu acabei de descrever. Isso aqui que vocês ouviram, vocês não vão ouvir na escola. Nunca. Muito difícil um professor explicar essa parte da vida dele. Então é isso. Para os esquerdistas e para os comunistas que adoram endeusar o Marx, é esse cara, igual a vocês. Vocês só se identificam com o que é ruim. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí, compartilharem o máximo que vocês puderem para ajudar na divulgação e já aproveita, se inscreve aí pra gente se ver da próxima vez. E eu vou ficando por aqui, então se cuidem, até a próxima e tchau! Stoiev, posso te interromper um pouquinho só para a saudação da Berna? Ela chegou aqui pode na reunião. sim. Berna? Obrigado, Stoiev, que já levei um choque aqui logo de saída. Entrei no curso errado. É?
Olha lá. Não, em primeiro lugar, saudar a todos, né? Todo mundo que, no meio de uma semana, essa hora da noite, o Stoievski, que trabalha pra caramba, além de professor, ainda faz os bicos, né, Fabiano? E mesmo assim está aqui, assim como outros também, professores, gente que hoje é massacrada, essa categoria é uma categoria massacrada em todo o Brasil, e são verdadeiros heróis porque têm sustentado a escola pública apesar de todos os governos. Então, para nós é um prazer estar aqui, parabéns, Robério, parabéns, Rodrigo, que fez esse esforço, e Fabiano, que é o responsável, hoje já vi que de que eu estou preocupada agora com o curso de formação. É um infiltrado, é um infiltrado. Infiltrado, infiltrado. Não, mas é muito importante porque, como tinha um amigo meu chamado Vitor Janotti, que dizia que a bunda do Marx era quadrada de tanto que ele estudava, né? Então, o estudo, nós marxistas temos, com a loucura do mundo do trabalho hoje, a gente tem tido pouco tempo para se dedicar ao estudo. Antigamente, a esquerda, para entrar numa organização de esquerda, tinha que ler não sei quantos livros, não sei quantos documentos, até entrar numa organização. Hoje, nós temos que estar implorando para alguém fazer um curso. Então, eu fico muito feliz, aqui tem 50 pessoas, entende, que estão fazendo um curso no meio da semana. Isso é uma necessidade hoje em nível internacional. A situação está muito grave, gente, muito grave, entende? Nós temos desde a questão ambiental, né, ameaçando a humanidade, o planeta, né? Nós temos a questão das armas nucleares, há uma corrida armamentista com essa nova disputa de hegemonia internacional, então também está em risco o planeta, está em risco a humanidade, né? E também inteligência artificial agora que pode tirar milhões e milhões de empregos em todo o mundo, né? E nos países dependentes como o nosso, ainda é pior ainda, né? Ainda é porque vai ser uma conjunção de atraso com avanço, né? Com avanço tecnológico e atraso humanitário de uma maneira brutal. Então, estudar, entender o que está acontecendo é fundamental, porque a esquerda está muito fragmentada em nível internacional. É necessário que a gente não só unifique formalmente, mas unifique com bases teóricas importantes que nos dê uma argamassa firme, um alicerce firme para poder não só entender, mas atuar sobre a realidade. Porque se uma coisa Marx deixou de lição para nós é que, além da teoria, ele era militante, né? E ele dizia, não adianta só a teoria. Ele dizia, mais vale um programa do que 100 programas, ou mais vale uma ação do que 100 programas, né? Então, não que ele renunciasse ao programa, né? Ele escreveu nada mais, nada menos que o Manifesto Comunista, né? Que é um dos livros mais traduzidos no mundo. Então, disputa aí, junto com a Bíblia, um dos livros mais traduzidos em várias línguas. Mas ele achava que, sem intervir sobre a realidade para transformá-la, né, não tinha valor, né, só o estudo para benefício próprio ou para uma ilustração pessoal, né? Então, parabéns a vocês, tá? Um abraço grande. Agora eu fiquei curiosa desse curso. Eu vou perder esse aqui porque eu estou estourada. Acabei de sair de uma reunião. Eu disse para o Tomazinho, agora eu vou estar no meio de uma reunião, eu entro e saio para voltar para a reunião, senão eu ia assistir junto com vocês. Um beijo grande aí, força, camaradas, e parabéns por nós termos conseguido a assinatura de Glauber, né? Milton Temer e Luiz Erundina para a nossa tese. Isso foi uma vitória do conjunto do Fortalecer. Vocês têm um papel fundamental também nesse processo. Um beijo grande, gente. Obrigado, Berna, mas você não vai perder, não. Você pode assistir no canal do YouTube do professor Roberto Paulino, tá? Então, a Berna é da direção... aqui a gente é da Direção Nacional da Corrente Fortalecer o PSOL, também da Direção Nacional do PSOL. Está aí o Fortalecer e o Mandato Roberto Paulino organizando essa formação. Stoiev, de novo, vai que é sua. Beijo.
Beijo, Ana. Deixa eu ouvir o Dostoiévski antes de sair. É. Bom, então, o Caramba. vídeo que nós vimos na introdução é um vídeo que circula pela extrema-direita e que faz esse argumento ad hominem para atacar o marxismo, para atacar as ideias do Marx e o socialismo, as ideias comunistas. O que eles fazem é o argumento ad hominem. Eles procuram atacar a vida pessoal, o indivíduo, e não os argumentos, não as ideias, como estratégia mesmo de combate que eles utilizam no ataque às ideias, às concepções marxistas. Como se Marx, em algum momento, tivesse proposto um tratado moral, de retidão pessoal, individual. Nunca ele propôs isso. Mas o que eles indicam ali como uma hipocrisia, não é uma hipocrisia, na verdade é uma relação bastante significativa, e é isso que eu quero explorar na conversa que vamos ter hoje, entre a vida pessoal, as suas experiências, num contexto histórico, e com a formulação das suas ideias. Isso é que a gente tem que estar atento, e desmontar esses argumentos ad hominem, parte do pressuposto que nós conhecemos a vida do Marx, não para idolatrá-lo, ele não é nosso ídolo, ele tem uma contribuição fundamental, importante, para a nossa luta, que é a luta da classe trabalhadora. E é entender um pouco a vida desse homem, dessa pessoa do século XIX, que nos ajuda a compreender as suas próprias ideias, o contexto em que elas surgiram e a sua importância. Por isso a gente tem que estudar. E como disse o Robério, estudar, para nós, a nossa formação não se faz exclusivamente pelos livros. Não existe prática revolucionária sem uma teoria revolucionária. Não existe também uma teoria revolucionária sem uma prática revolucionária. A nossa formação não é só livro, a nossa formação é luta. E a história do Marx é coalhada de seus momentos de luta e de militância, e às vezes, em geral, a gente se esquece disso. Em geral, às vezes pensamos Marx apenas como um intelectual e não como militante político. É importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Outra parte do argumento deles, percebam, é a desqualificação do estudo, a desqualificação do intelectualismo, a desqualificação da escola e dos professores. É outra parte da estratégia da extrema-direita nos ataques que tem feito ao campo revolucionário, transformador. Vamos agora, então, à apresentação, tá? Para a gente tentar superar, então, esse tipo de discurso com que a gente tem que lidar o tempo todo nas redes sociais, mas também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Um beijo aí, Fabiano. Força. Parabéns. Vamos lá. Pessoal, vou tentar apresentar aqui para vocês, tá? E vamos seguir. Qualquer dificuldade, acho que vocês estão vendo aí, né? Beleza? Não vejo nada. Eu vejo normalmente. Não, pera um pouquinho. Não, Acho vejo normalmente. Agora foi aí, né? Tá aí aparecendo, né? Não vejo. Irlane, deve ter algum problema aí, porque tá normal. Que pena. Tá certo. Tenta fechar sua imagem e fica só com a voz, dá certo. Posso continuar, gente? Conseguiram? Eu estou vendo. Tá aí, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos a apresentação Karl Marx, sua vida e sua obra. O objetivo nosso é apresentar, meu objetivo, né, nessa atividade é apresentar um breve relato sobre a vida do Karl Marx, apontando as interações entre sua trajetória pessoal, o contexto histórico e a produção intelectual desse revolucionário alemão. Um ser humano do século XIX, e é importante entendermos isso, resgatar a humanidade do Marx no seu contexto histórico, o indivíduo que pertence ao século XIX, que por viver nesse período na Europa, tem suas contradições, tem os seus sofrimentos, as suas agruras, as suas alegrias também nesse período,
mas, vivendo no século XIX, foi capaz de uma produção intelectual de tal monta que as suas ideias, surgidas no século XIX, se tornaram nossas contemporâneas. O interessante, por exemplo, para enfatizar esse aspecto, né, do longo alcance das ideias do Marx, é a experiência de ler o Manifesto Comunista até hoje. Quando você lê o Manifesto Comunista, você se surpreende pela capacidade daquele texto de revelar ainda, de nos mostrar ainda o mundo contemporâneo. As suas contradições, os seus problemas, são revelados até hoje por esse texto, em muitos aspectos, da mesma maneira com o Capital. É surpreendente, quando você lê o Capital, de como Marx, vendo e vivendo um capitalismo que está no seu começo, está no seu berço ainda, ele consegue projetar e consegue apresentar as linhas de desenvolvimento do capitalismo a tal ponto que você lê o Capital pensando que você, em muitas passagens, se trata de uma obra sobre o capitalismo atual e não do século XIX. Essa capacidade de projeção, de antecipação da obra de Marx é que faz dele um clássico e faz dele um autor fundamental para a luta de classes atual. E para conhecer a vida e intercalar com as suas obras, vamos seguir aqui por uma linha de tempo da vida do Marx, né? Começando da sua juventude até a sua morte. Vamos tentar acompanhar, seguindo aí passo a passo diferentes momentos da sua vida. Algumas observações antes. É importante enfatizar que Marx, no século XIX, não está sozinho. Ele participa, com outros autores, de uma produção intelectual que provocou uma ruptura da concepção da humanidade. Aquela ideia teológica de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, foi confrontada na época do Marx pela obra do Darwin, que vai apresentar um ser humano que está muito mais para os outros animais, né, do que para a figura divina. Freud, que vai revelar o impacto do inconsciente sobre a psique humana, e de Marx, que vai mostrar o quanto a humanidade está presa, né, às suas relações materiais de produção, quanto as relações materiais importam, né, vai desvelar o aspecto da importância das relações materiais de produção para as sociedades, para as nossas sociedades. O marxismo, né, que Marx, as ideias de Marx vão compor o que a gente conhece hoje, né, como marxismo, que traz um conjunto, né, de pensamentos, ideias, práticas, ações que formam uma forma de pensar e de agir no mundo. E é esse marxismo, essa ruptura, né, que Marx vai nos revelar a partir do século XIX. É uma obra que se compõe, também não nasce do zero. Marx ele vai escrever a partir de uma série de influências, por isso o texto do Lenin, né, importante, um texto introdutório, em que vai apresentar que entre as principais influências que Marx vai incorporar no seu processo de produção de ideias, de um lado, a filosofia alemã, com Hegel, mas não apenas Hegel, o socialismo francês, e aqui é importante, né, Marx não idealizou o socialismo, Marx não idealizou o comunismo, o movimento socialista, o movimento comunista, precede a Marx, é anterior a ele. Da mesma maneira, também, Marx vai se alimentar da economia política inglesa. E ele vai, através da compreensão dessas três fontes, desses três elementos, formular o seu pensamento, a sua crítica ao capital. Ao mesmo tempo, também, é preciso entender que a produção do Marx é bastante desigual, tá? Ela é composta, os escritos dele, por uma grande quantidade de correspondência pessoal, cartas que ele trocava e que ele guardava, né, no seu acervo, manuscritos, obras que ele nunca vieram a público, apenas rascunhos, foram guardadas como rascunhos e algumas publicadas posteriormente, material jornalístico, que era a profissão, de fato, do Marx,
e as obras publicadas, os livros que de fato chegaram a uma edição, né, sob controle do autor, né? Ele editou essas obras, as publicou em vida ainda. Então, começando com o nosso jovem Karl Marx, nasceu em 1818, na cidade de Treveris, na região da Renânia, na Alemanha. Ele tem origem judaica, mas a origem judaica contou pouco na sua formação. Ele não é um judeu atento, né, à cultura judaica, ele não valoriza esse aspecto na sua formação. Lógico, mas sendo judeu no século XIX, tal como as minorias, né, parte de uma minoria dentro da Alemanha, né, dos territórios alemães, ele vai sofrer as vicissitudes, né, de ser um judeu, tá, nessa região. Da mesma maneira, ele tem a grande influência do Marx foi seu pai, na verdade, um advogado, tá, Heinrich, e era iluminista e um racionalista. A região em que Marx nasceu, Treveris, fica na Renânia, uma região fronteiriça ali com a França, tá? E ele vai na região francesa, muito próxima à França, é uma região que esteve sob domínio da França durante o período napoleônico. Depois, nós estamos falando, Marx nasce em 1818, lembrar que Napoleão, né, em 1815, se encerra esse período napoleônico e começa um período que a gente chama do Congresso de Viena, um período bastante reacionário. Vamos comparar aqui, né, um período bolsonarista ali naquele momento na Alemanha. Um período de reação, de direita, né, sobretudo uma aristocracia que está tentando recompor o seu poder após as agitações revolucionárias e também do período napoleônico, né, com o avanço ali das concepções liberais e da ideia do direito napoleônico, que estão avançando ali no território. Marx nasce nesse momento de reação política, e o governo da Prússia traz essas marcas de uma aristocracia reacionária que tenta recompor, né, seu espaço perdido ali durante pós-Revolução Francesa, pós-período napoleônico. O pai dele tem bastante simpatia às ideias napoleônicas, ele defende, né, essas ideias revolucionárias, liberais ali do período anterior, inclusive vai se ver com alguns problemas com as autoridades locais, por manifestações que ele fez, ele vai ter que responder às autoridades. É a figura paterna do Marx e exerce uma influência significativa sobre a sua formação. Marx, filho de um advogado, né, portanto, da pequena burguesia da época, vai se dirigir, tal como os pequenos burgueses, vai fazer universidade. Vai entrar na Universidade de Bonn para cursar Direito em 1835, e depois vai completar o curso no ano seguinte, em 1836, em Berlim, capital da Prússia, né? Não há ainda uma Alemanha unificada nesse momento, não é a Alemanha tal como nós conhecemos ainda. É a Prússia, que é o estado principal alemão, que domina ali sobre a região. O governo prussiano, nesse momento, é um governo de Frederico Guilherme IV, no momento em que ele está fazendo a universidade, que ele está nesse seu desenvolvimento intelectual, e o Frederico Guilherme IV se caracteriza por um governo que tenta recompor essa aristocracia. Havia alguma expectativa de que fosse mais liberalizante, mas o imperador Frederico tem traços conservadores, reacionários, naquele momento, o que vai levar a uma resistência em parte da juventude. Marx, em Berlim, vai entrar em contato com jovens críticos ao governo prussiano, querendo um período mais liberalizante, né, querendo uma unificação da Alemanha, defendendo uma modernização da Alemanha, os chamados jovens hegelianos, que, naquele contexto, essa juventude crítica, né, contestadora ao governo prussiano, naquele momento, está
principalmente fazendo uma crítica religiosa. No governo de Frederico, há uma forte censura a qualquer crítica ao governo de Frederico, né? Qualquer crítica política. Então, uma forma desses hegelianos fazerem uma crítica àquele período é se atacar a religião, atacar um aliado da monarquia alemã. O aliado é, obviamente, a igreja, né? Que sustenta, né, a aristocracia, sustenta a ideia da monarquia. Então, houve um ataque à religião, os hegelianos vão se destacar bastante nisso, ok? E é nesse momento que ele vai escrever, né, no final da sua vida universitária, ele vai escrever a sua tese, As Diferenças da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro na Universidade de Jena. Vai escrever uma tese com marcas da influência de Hegel na sua obra, tá? E aqui nós temos aquela primeira fonte, né, que Lenin falou, vivendo na Alemanha, fazendo a universidade, conhecendo os jovens hegelianos, vai sofrer influência desse filósofo, desse pensador alemão, Hegel, que é de uma geração anterior a Marx. Hegel vai provocar uma revolução no pensamento, vai introduzir a ideia da dialética, tá? Vai desenvolver a ideia da dialética naquele contexto. O Hegel vai procurar, através de uma lógica diferente, superando a lógica formal, fazer avançar o conhecimento na defesa de uma dialética como um método para você aprender uma verdade, para você chegar a um conhecimento que ele entendia como o movimento das ideias, uma ideia absoluta, mas Marx vai ficar bastante impactado por essas concepções da dialética, desse método que permite um conhecimento, permite aprender o movimento do mundo. Então, ele vai se apropriar desse conhecimento dialético, inclusive na sua tese. O pessoal chama de tese de doutoramento, mas não se enganem, tá? Não é uma tese de doutoramento, é equivalente a um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Não tem esse peso que hoje você tem na ideia de doutoramento na academia como nós conhecemos hoje em dia. Na época era equivalente, ele pensava em ter uma vida acadêmica, e ele vai transitar, né, do curso de Direito para a Filosofia, vai fazer essa tese no campo da filosofia, e vai tentar, pensando numa carreira acadêmica, numa carreira universitária. E ele precisava, então, apresentar essa tese para essas suas pretensões. Só que aquele clima, né, reacionário do governo Frederico Guilherme IV cancelou, né, esse projeto do Marx. Os jovens hegelianos de esquerda, contestadores, usavam a dialética hegeliana para fazer crítica à religião e para criticar o governo prussiano. Eles foram perseguidos nas universidades alemãs, e aí o que impossibilitou uma carreira acadêmica para Marx, tá? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, gente, eu vou pedir para que a pessoa abra o áudio, tá? Se precisar falar comigo alguma coisa, porque fica difícil acompanhar aqui o chat, tá? Eu não consigo acompanhar o chat e os slides ao mesmo tempo. Bom, sem poder seguir uma carreira como professor universitário, dadas as perseguições, o grupo dos novos hegelianos, da qual ele se identificava, o governo prussiano inviabilizou, ele vai tentar uma carreira como jornalista, sobretudo como editor entre 1842 e 1843. Ele é um escritor independente, vai conseguir chegar a um posto, né, de editor-chefe de um periódico da época, a Gazeta Renana, na Renânia, na região em que ele vivia, aquele pedaço fronteiriço com a Bélgica, com a França, em que ele vivia na Alemanha, e que vai ser um grande sucesso em Colônia, que é a principal cidade desse território, né, da Renânia. E a característica dessa Gazeta, dessa chamada Gazeta Renana, desse periódico, é um liberal, democrata, radical,
nessas chaves que você pode entender a produção do Marx nesse período. O Marx, ele não é um Marx socialista, ele não é um Marx comunista ainda, mas é um Marx radical-democrata, tá? E a Gazeta Renana reflete um pouco essa linha política do período. É um sucesso comercial essa Gazeta Renana, ele vai conseguir projeção, um grande respeito pela Gazeta, inclusive pelo impacto que essa Gazeta causava na crítica ao governo alemão, ao governo prussiano, e vai, por isso, ser bastante aplaudido, né? Vai ser muito bem recebido esse periódico, né? Pela burguesia de Colônia. Essa região da Alemanha é uma região que apresentava já um importante desenvolvimento industrial, há uma burguesia, há empresários, há uma burguesia liberal ali nessa região, com críticas à condução aristocrática da Alemanha, né, da Prússia, né, com críticas à monarquia prussiana, e essa burguesia vai ver em Marx, né, uma espécie de seu herói ali na edição, dada a capacidade intelectual do Marx, né, e sua capacidade de polemista, né, grande polemista que ele era. E é nesse momento da sua vida que ele vai poder, à frente de um periódico, né, de um jornal da época, ele vai conseguir aumentar a sua compreensão do real. Ele vai conhecer as contradições do capitalismo. O capitalismo está se desenvolvendo na região, as relações capitalistas estão avançando, e estão avançando na região do campo, na agrária mesmo. Tem conflitos entre camponeses com essas novas relações de trabalho que o capitalismo promove, novas relações de propriedade que o capitalismo promovia ali na região. Há conflitos em relação à questão da lenha, do acesso desses camponeses à lenha, que passou a ser considerado um furto, a penúria, né, dos camponeses que criavam vinho, né, os viticultores. Essas contradições ele vai acompanhando, vai vendo e vai aprendendo sobre como as relações capitalistas vão se desenvolvendo na região rural. E, ao mesmo tempo, perseguido pelo Estado alemão, ele vai também fazer a defesa da liberdade de imprensa, por conta das censuras que a própria Gazeta Renana começou a sofrer sucessivamente. O ponto de conflito da Gazeta Renana com o Estado prussiano vai estar no seu limite com o fechamento da Gazeta Renana. O Estado prussiano vai fechar esse periódico e vai impedir a continuidade do trabalho do Marx à frente desse jornal, tá? Vai ser preso, vai ser exilado, vai sofrer seu primeiro exílio, tem que ir para a França, em Paris. É nesse momento que ele vai se casar com uma paixão juvenil da adolescência, vai se casar com Jenny Westphalen, que tem origem aristocrática, mas também não podemos nos enganar, tá? Ela, apesar da origem aristocrática, o modo de vida da Jenny é um modo de vida pequeno burguês. A família de Jenny não é uma família aristocrática com grande poder ou influência dentro da corte alemã. É uma pequena nobreza, vamos dizer assim, né? E o modo de vida, as rendas, né, do pai da Jenny eram muito parecidas, inclusive bastante compatíveis com a renda do próprio pai do Marx, que era um advogado, era um pequeno burguês, tinham rendas bastante parecidas. O pai da Jenny trabalhava, né, como um funcionário do Estado alemão, mas de baixo escalão, assim, não era um rico, né, aristocrata. E é desse exílio na França, né, refugiado na França em 43, 44, que ele vai ver o nascimento da sua primeira filha, Jenny Caroline, e ele vai trabalhar numa nova obra agora, lá na França, os editais franco-alemães. Ele vai tentar produzir uma revista, uma publicação, e que ele possa vender essa publicação dentro da Alemanha, produzida na França, mas que possa ser vendida, possa alcançar as regiões alemãs, e é para ele poder continuar, né, a sua vida como editor, trabalhando como um jornalista. E é nesse momento, vivendo na França, que ele entra em contato com a segunda grande influência da sua obra, tá? O do socialismo francês. Ele vai entrar em contato com socialistas franceses,
vai entrar em contato com uma organização política, são refugiados, em parte de refugiados alemães, que, tal como ele, estão na França, expulsos, né, pelas perseguições promovidas na Prússia, nas regiões alemãs, tal como eles são refugiados, a chamada Liga dos Justos, e que ele vai compor, ele vai se aproximar dessa Liga dos Justos, futuramente chamada também de Liga Comunista. Proudhon, ele vai conhecer, né, alguns socialistas franceses, como Proudhon, vai conhecer Bakunin, tá? e vai aumentar sua amizade com o Engels, tá? Um outro alemão que ele vai conhecer na França, nesse ciclo de refugiados, nesse ciclo de socialistas que ele frequenta ali na França. E aí, então, ele vai produzir uma crítica, aquelas ideias hegelianas que ele tinha, de dialética, aquela influência neo-hegeliana, ele vai submeter agora a uma crítica materialista. Tá? Ele vai sofrer bastante influência de um materialista Feuerbach, tá? Um neo-hegeliano. Tá? O Feuerbach circulava ali entre os neo-hegelianos, mas ele tem uma percepção materialista, ele tem uma crítica a Hegel, que Hegel ficava muito no mundo das ideias, e que é preciso sair do mundo das ideias e trazer a coisa para o real. Então, Feuerbach tem um materialismo na crítica que faz ao idealismo, né, ao mundo das ideias que Hegel promovia ali, e ele vai, então, se apropriar bastante da obra do Feuerbach e vai fazer uma crítica. Essa é uma outra característica do Marx, né? Ele aprende e critica, né? Ele tem um faro de polemista, né? de aprender e questionador muito desenvolvido durante toda a sua vida. E ele vai passar, então, a criticar aquela oposição, aquela juventude da qual ele fez parte, através de obras, como, por exemplo, a Questão Judaica, que vai fazer uma introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel e os manuscritos econômicos e filosóficos. Essas obras são um acerto de contas com o seu passado de jovem hegeliano. Outra obra importante, tá, e é nesse processo, né, que ele vai desenvolver um problema tipicamente marxista, tá? Algo bastante interessante que Marx já começa a desenvolver ali, embora não seja ainda as concepções socialistas, comunistas ainda, é um Marx que está transitando daquele radicalismo democrático, liberal, que de certa forma ele era próximo, ele está passando disso para está fazendo um processo de transição ali do seu pensamento. Mas aparece um problema interessante. Ele já formula nesses seus escritos do período, a ideia de que a classe trabalhadora é a classe universal e a classe que pode protagonizar uma revolução. Hegel acreditava que essa classe que poderia, a categoria social que poderia transformar a sociedade, era a burocracia do Estado. E Hegel tem alguns escritos que dá a entender esse aspecto. O Marx vai entender que não. Marx ele vai começar a ver naquela classe trabalhadora que se organizava a partir do movimento socialista, que aquela classe é a classe universal, porque é a classe desapropriada pelo capitalismo, é a classe que não tem propriedade. E não ter propriedade é o destino da grande maioria da população nas relações capitalistas. De 99% da população é ser desapropriada no processo das relações capitalistas. Então, ele vai dizer que essa classe, por conta dessa experiência, é uma classe universal, e é ela que deve protagonizar uma revolução, uma transformação da sociedade. Ele já começa a formular esse pensamento essencial, o protagonismo da classe trabalhadora. Vai aderir, então, ao socialismo, junto com Engels, esse amigo que ele fez, né, nesse momento, esse laço de amizade. Aliás, assim, o Engels faz jus àquela música, né, que diz que quem tem um amigo tem tudo. O Engels é exatamente esse amigo. Quem tem um amigo como Engels
pode ficar sossegado na vida, que está com tudo, tá? O Engels é um personagem fundamental. Um jovem alemão, mas burguês, filho de empresários, tem posses, tem propriedades, tem um nível de vida bem superior ao do Marx, mas é um socialista também convicto, tem uma produção que Marx se encantava, tem escritos fenomenais, Marx se identifica, né, pelas ideias em comum que os dois tinham, e ele vai se aproximar, então, de Engels, e aí, daí por diante, uma amizade para toda a vida, e fundamental para os dois. Mas ele não vai ficar muito tempo, tá? Na França, a Prússia vai pedir a sua expulsão, tá? De Paris, tá? E Marx não vai poder ficar muito tempo na França, tá? Marx vai ter que sair de Paris, tá? Vamos lembrar que é o período, como eu falei para vocês, é um período reacionário em toda a Europa. O governo francês, né, tem proximidades, tem relações com o governo da Prússia. Marx, com seus anais franco-alemães, novamente voltou a provocar a reação, né, do governo prussiano, e ele vai ser exilado de novo, agora para a Bélgica. Tá? Ele vai para a Bélgica nesse momento. Tá? Em 45, ele vai ver nascer sua filha Genie e o seu filho Edgar em 47. Mas aí começam seus problemas financeiros. Tá? Perseguido, expulso, tendo que ficar migrando com a sua família, sem possibilidade de obter renda, porque seus projetos editoriais, suas publicações, suas obras começam a ser perseguidas o tempo inteiro, né? É confiscado, sua produção é censurada, então ele não consegue se sustentar. É a vida de um exilado, as dificuldades enfrentadas por um exilado. E aí, mas isso faz com que, apesar das dificuldades, dos problemas financeiros, ele vai tentar se sustentar. Ele ganha alguma herança dele, né? Seu pai falece, ele recebe uma parte da herança do seu pai, e é com isso que ele vai tentar levar a vida, né, dali nesse período. Ele vai começar a gastar a sua herança naquele modo de vida de perseguido, de refugiado, que ele foi imposto pelas perseguições do governo prussiano. Ele vai acabar estreitando laços, ainda mais com aquela Liga dos Justos, aquele grupo de refugiados alemães, que vai se transformar futuramente na Liga Comunista, em 1847. E também uma associação educacional dos trabalhadores, que fazia isso, cursos de formação para trabalhadores, estava ligada à Liga Comunista, e ele vai trabalhar nessa associação, vai dar palestras, vai dar formação política a esses trabalhadores aí reunidos para essa associação. E ele vai também formar um comitê de correspondência entre revolucionários de outras organizações, de outras associações, revolucionários alemães, italianos, espanhóis, para formar um comitê de correspondência comunista, para que possam estreitar laços, trocar experiências, ideias, concepções, através de um comitê de correspondência. Nesse momento, né, em que ele, cada vez mais próximo, né, já efetivamente agora um socialista, integrando ao movimento socialista, ele faz um acerto de contas com o hegelianismo de esquerda, né, aquele seu passado, né, de hegeliano, idealista, ele vai superá-lo dialeticamente. Vai escrever as teses também, vai criticar o Feuerbach também, com quem ele tinha aprendido um tanto, ele vai criticar Feuerbach, porque ele vê no materialismo contemplativo do Feuerbach um limite. Feuerbach está muito preocupado em interpretar o mundo, e o que Marx quer não é interpretar o mundo. Marx vai dar ao seu pensamento, à sua ação, a ideia da praxis. Não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. É aquilo, né? Não é apenas o livro, é a luta. Ele está envolvido com as lutas, com a militância, com grupos exilados, com socialistas, e ele vai, então, nesse seu esforço militante, revolucionário, ele vai formular a ideia de que é preciso transformar o mundo,
tá? Não apenas interpretá-lo. Num livro chamado A Sagrada Família, em 1845, ele faz uma crítica, novamente, né, aos jovens hegelianos, tá? E ele vai fazer um rascunho junto com Engels, os dois vão sentar, vão fazer uma grande obra juntos, não foi publicado em vida, como disse Marx, foi abandonada a crítica roedora dos ratos, né, mas foi importante para o esclarecimento, para o pensamento dos dois. É aí que eles pegam aquela dialética do Hegel, aquelas concepções da dialética hegeliana, pegam o materialismo de Feuerbach, superam os dois e fazem uma grande síntese, né, o materialismo histórico que Marx desenvolve nessa obra chamada A Ideologia Alemã, em 1846. Olha as contribuições que ele trouxe, né, para o pensamento revolucionário. Primeiro, a história humana é uma história da relação entre homens e a natureza, uma história que deve ser contada a partir da produção da vida material. Até o momento, a história da humanidade não tinha sido contada dessa forma. Marx é que vai introduzir, com a ideologia alemã, com seus escritos, a necessidade, a importância de, para compreender a história da humanidade, compreender como os seres humanos, além do tempo, produziram e reproduziram a sua vida, uma produção material, uma reprodução material da existência humana. Ele vai chamar atenção para... Só podemos compreender a história da sociedade humana a partir dessa percepção, desse entendimento. E ele também vai, né, nessa linha de pensamento, dizer que não é a consciência que dita a experiência, pelo contrário, é a experiência que determina a consciência, a experiência social, a necessidade dos seres humanos de reproduzirem a sua vida, de produzirem materialmente, é que determina a consciência que as pessoas têm no mundo. Então, ele vai formular essas ideias revolucionárias num manuscrito que nunca foi publicado na sua vida, mas que foi esclarecedor para ele e para o seu companheiro, o Engels, né, de escrita. E ele vai afirmar a relatividade histórica do conhecimento. Nenhum conhecimento está dado e é definitivo. O conhecimento humano, ele avança historicamente. O conhecimento é relativo. Outro acerto de contas que ele faz na época também. Não basta ele fazer essa crítica socialista, materialista, e um novo materialismo, um materialismo dialético, histórico, que ele desenvolveu. Ele faz mais ainda. Ele vai criticar o próprio socialismo que ele conheceu na França. O socialismo utópico, aquele socialismo na qual ele também identificou algumas ideias muito idealistas, sobretudo na obra do Proudhon. Ele aprende bastante com Proudhon na França, mas ele percebe que aquele socialismo proposto por Proudhon tinha uma série de problemas. Era um socialismo muito idealista, era um socialismo não científico, não baseado na ciência, carente, principalmente, de uma teoria econômica. Então, ele vai fazer a crítica ao trabalho do Proudhon através de uma obra chamada A Miséria da Filosofia, em 1847. E é nesse momento que a Liga do Comunista está avançando, que a Liga dos Justos está avançando, está se desenvolvendo, vai virar a Liga Comunista. Essa Liga encomenda ao Marx e ao Engels que eles produzam um livro, que é um manifesto, uma apresentação dessa Liga, tá? desse movimento comunista que está se desenvolvendo e qual Marx é um dos participantes. Ele vai escrever, então, o famoso Manifesto Comunista, em 1848. E, novamente, um texto fundamental. Um texto em que ele vai definir a modernidade capitalista em termos dialéticos. Tá? O capitalismo, ele moderniza, as relações capitalistas modernizam e trazem um progresso, mas por trás desse progresso há também destruição, né? Esses termos, essa maneira dialética de entender a modernidade, que não é apenas um progresso, tal como pensavam os positivistas, né? O mundo vai progredindo cada vez melhor. Não, ele percebe no movimento, né, essa dialética, né, da história, ele percebe o movimento dialético da própria história. A ideia de que a modernidade também destrói, a modernidade também é destruidora. Então, essa concepção da modernidade capitalista, Marx vai acertar, e é por isso que o texto Manifesto Comunista permanece em toda a sua atualidade.
E, ao mesmo tempo, ele vai escrever, né, nesse manifesto, vai descrever a história humana como uma história que é feita a partir da luta de classes. Então, ao longo da história da humanidade, os seres humanos se dividiram em classes sociais, e essas classes, em confronto, rodaram a roda da história. Esse manifesto, tá, se torna, então, um clássico, né, da sociologia, do pensamento contemporâneo. Em 1848, veja, ele escreveu o manifesto em 48, tá? Mal ele terminou esse manifesto, explode um movimento revolucionário, como que a vida e o seu pensamento está vinculado às questões do seu tempo. Em 1848, há uma rebelião generalizada, conhecida como a Primavera dos Povos, é uma revolta popular em vários países, começa na França, mas se espalha rapidamente por toda a Europa, atingindo regiões da Alemanha, atingindo outras regiões, a Itália, todas vão ser impactadas pela chamada Primavera dos Povos, e se trata de uma reação popular contra aquele período do Congresso de Viena, contra aquele período que tinha perdurado até então, pós-napoleônico, né, daquele ranço aristocrático, reacionário, que predominava na Europa nesse período. Então, você tem um levante popular, um levante liderado pela burguesia, pela pequena burguesia, contra a aristocracia em várias regiões da Europa. Isso vai levar, novamente, né, a um novo exílio. Ele não pode permanecer na Bélgica, ele será expulso e ele será preso e expulso da Bélgica. E aí ele vai tentar se refugiar novamente na França, tá? Ele vai procurar se aliar à comunidade de refugiados na França, e depois ele vai seguir para a Alemanha, vai retornar à Alemanha para a região de Colônia. E nesse trâmite, né, nessas mudanças, novamente ele se vê em apuros financeiros, e dessa vez tem que contar aí sim com a herança da Geni. A Geni, sua companheira, tinha ganho algumas heranças familiares, né, tinha dado alguns recursos por parte da família, e eles começam a consumir essa herança. A Geni é uma revolucionária também, ela tem uma participação política, uma mulher à frente do seu tempo, inteligente, culta e preocupada também com questões sociais, e ela vai acompanhar, então, Marx, né, nesse périplo aí que ele está fazendo, né, com os filhos. Ela vai acompanhar, ele vai retornar à Colônia, onde ele vai tentar fundar novamente seu projeto editorial, a Nova Gazeta Renana, em que ele vai procurar produzir, já como participando do movimento revolucionário da Primavera dos Povos, ele vai tentar fazer suas publicações para fundamentar aquela revolta, né? Jornais críticos, revolucionários, né? Panfletos, que ele vai tentar publicar nesse período, e vai, evidentemente, publicar, vender, né, para impulsionar aquela revolta popular, aquela insurgência popular entre 1848 e 1849. Engels acompanha Marx nessa luta social, mas não como editor, não como intelectual, não como um militante, né, que vai fazer propaganda, não nesse sentido, né. O Engels vai participar da luta armada, né, do qual ele vai até ganhar o apelido de general, né. Engels vai somar a milícias pequeno-burguesas, burguesas, populares, que estão se formando no confronto, né, contra tropas reacionárias. Engels vai pegar em armas nesse momento, enquanto Marx vai procurar fomentar esse movimento com a produção jornalística, né, de panfletos e de manifestos. Essa divisão de tarefas se estabelece entre os dois. Só que é uma revolta que vai ser derrotada, né, será derrotada. Há uma reação, o levante popular vai acabar sendo derrotado, e ele vai novamente fazer um périplo gigantesco, né. Marx vai ter que se refugiar da Colônia, ele vai ter que se refugiar para Frankfurt, Bingen, depois Paris, e finalmente ele vai para Londres em 49. Ele já não pode mais permanecer no continente europeu por conta das suas atividades revolucionárias, como escritor revolucionário, né, panfletista, né. Ele vai ter que deixar
o continente europeu por conta disso. Essa experiência revolucionária vai trazer a Marx todo um novo conjunto de reflexões, tendo participado, né, dessa Primavera dos Povos. Ele e Engels, né, vão formular as ideias de como a violência, Marx não é alguém que defende ou que idolatra a violência, mas ele vai entender que a violência é parte da história. A violência é a parteira da história. Tá? Então, no processo histórico, a violência ocorre, inclusive contra a sua vontade pessoal, né? Não é uma questão de vontade pessoal a violência, não. Ela vai acontecer porque as classes que estão no poder não vão deixar o poder, vão sempre reagir, né, a qualquer transformação social e vão reagir, inclusive, com as armas da violência. E é o que aconteceu com a Primavera dos Povos. O fracasso da Primavera dos Povos se deve porque aquela burguesia que fomenta a revolta, no processo revolucionário, com medo de perder controle da própria revolução, em que as massas populares vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão desafiando os próprios limites que a burguesia queria impor à própria revolta que fomentava. Na hora que chega nesse ponto, a burguesia muda de lado. A burguesia, ela atuou como uma força reacionária. Com o desenvolvimento da Primavera dos Povos, setores da burguesia se aliaram à aristocracia para massacrar a revolta. E esse papel reacionário da burguesia em aliança com a aristocracia para esmagar as revoltas democráticas e populares vai levar o Marx a uma reflexão, né, do seu tempo. Né? As revoluções democráticas devem avançar para a revolução de trabalhadores, aquela revolução democrática, liberal, que se tinha como modelo da Revolução Francesa, deve ser superada por um novo estágio revolucionário com uma revolução dos trabalhadores. O modelo da Revolução Francesa, 1789, vamos lembrar, você tem um primeiro momento na Revolução Francesa, Marx vai pensar nesse modelo, tem aquele primeiro momento da Revolução Francesa, em 1789, e depois, que é um momento liberal, né, de fim, a monarquia absolutista, mas depois a Revolução Francesa se radicaliza, tá, em 1793, quando a Revolução Francesa se torna mais popular, tá, que é a revolução ali dos jacobinos, né, esse aprofundamento, essa radicalização da revolução. Marx vai entender que a Revolução dos Povos também teria que ter seguido pelo mesmo caminho. Né? É o que ele chama de dupla revolução, ou a ideia da revolução permanente. A revolução não pode parar frente à contra-revolução. Ou a revolução avança, ou ela será derrotada. A revolução tem que avançar numa nova etapa. Então, aquela revolução que tinha começado democrática e liberal, a Primavera dos Povos, deveria ter dado seguimento a uma revolta, a uma revolução popular dos trabalhadores. Esse teria que ter sido o seu desdobramento. Tá? Mas a contra-revolução acabou vencendo e derrotando a Primavera dos Povos. E aí, novamente, Marx está exilado. De 1849 a 53, Marx tem que ir para Londres, ele está em Sorro, na época um bairro pobre, em Londres, e ele vai viver um colapso financeiro total, tá? Sem emprego, tendo que ter feito todas aquelas mudanças, né? Aquele périplo inteiro por toda a Europa, arrastando uma família já significativa, né? Filhos, a Geni, né? A criada da família, né? Tendo que fazer essa movimentação toda, sem qualquer possibilidade de emprego, apesar de ser extremamente bem qualificado, mas marcado por ser um revolucionário, perseguido como revolucionário, com muita dificuldade de conseguir trabalho, à altura, né, da sua capacidade, ele vai entrar num completo colapso financeiro. Ele vai, inclusive, nesse momento, já sem muitos recursos de herança, né, que eles foram consumindo nos anos, ele vai, inclusive, penhorar, ele vai começar a fazer penhoras, viver de dívidas, pedir dinheiro emprestado, inclusive penhorar os seus pertences, e pertences pessoais. Marx penhorava seu casaco, botava seu casaco no penhor para obter algum dinheiro, e depois recuperar o casaco novamente. Botou os talheres da Geni, né,
a prataria que ela tinha herdado, né, para a venda, né, num penhor, para poder ter algum dinheiro. A situação de sobrevivência deles ficou bastante difícil nesse período. Engels não pode ajudar, Engels consegue, né, fugir da Alemanha, né, tinha participado da luta armada. Engels vai para Manchester, onde vai ter que trabalhar, né, na indústria da sua família, tem que se submeter a trabalhar com a sua família naquele momento, e ele não pode ajudar o amigo naquele momento. Marx vai ver uma profunda crise pessoal, um profundo isolamento político nesse momento, né, derrotado, e não é só o Marx, vocês têm que imaginar que é o movimento dos trabalhadores da qual ele participava, que foi derrotado no seu conjunto. Não é apenas Marx que passa por essa situação, mas todos os seus companheiros de luta, os companheiros da Liga dos Justos ou Liga Comunista, os companheiros da Associação Educacional dos Trabalhadores, os outros militantes de outras organizações, estão todos perseguidos, refugiados, fugidos, empobrecidos, né, pela perseguição após a Primavera dos Povos. Tá? Um novo período reacionário e de perseguição a esses militantes. É nessa situação de profunda angústia, né, pessoal, política e coletiva, que ele vai passar por situações terríveis, né? Primeiro, ele vai ter 2 filhos no período, o Guido, os 2 não vão completar 1 ano de idade, tá? O Guido que vai morrer de pneumonia, a Francisca que vai morrer de coqueluche, doenças que são típicas da época, não é nada surpreendente, né? Que no século XIX as famílias percam, né, seus filhos, né, no primeiro ano de vida, que é tão frágil, ele vai perder 2 filhos nessa situação terrível em que ele vivia, que ele passava naquele momento, tá? E é nesse momento também que ele vai cometer uma traição, tá? A Geni, tá? Ele vai ter uma filha com a criada da família, a Lentchen Demuth, tá? Que é a criada da família, ele vai ter um filho com ela, tá? O Frederic Demuth, em 1851. Tá? Nesse momento de profundo desamparo, né? De crise pessoal, existencial, ele acaba cometendo essa traição que envergonharia bastante a família, seria alvo de críticas, né? De grupos políticos opositores a Marx. Então, foi um drama ali familiar essa traição e que foi resolvida com esconder essa paternidade. O Engels, novamente, né, vem em socorro do amigo, né, para esconder essa paternidade. O Engels vai assumir a paternidade do Frederic Demuth, mas hoje sabemos que o pai, na verdade, foi Marx, tá, nesse contexto, e é um contexto de grande empobrecimento da família, né, e que ele não tem muitas condições, né, de nutrição da família, e daí a morte dos filhos, né, de tratamento desses filhos que nasceram nesse período, tá? E é nesse contexto que ele vai tentar, né, se apoiar com outros refugiados e formar um comitê dos refugiados social-democratas, tá? Ele tenta sobreviver nesse período exilado com iniciativas dessa ordem, né? Já que todos estamos sofrendo, vamos então fazer um comitê dos refugiados social-democratas para tentar angariar fundos para a sobrevivência desses social-democratas. Ele consegue alguns fundos com esse comitê, o que mostra uma idoneidade do Marx em relação às suas contas. Se pessoalmente Marx não gere bem as finanças familiares, né? Não é que não gira bem, mas no contexto em que ele vive, nas pressões, nas perseguições que ele vive, a capacidade dele de conseguir fundos é bastante limitada, né, pela situação em que ele passa de militante, perseguido, refugiado político, sem condições de produção, censura. Então, mesmo em Londres, o que ele consegue é formar um comitê para angariar fundos. É um comitê relativamente bem sucedido, consegue angariar fundos e mostra bastante a idoneidade de Marx, né, apesar de todo o sofrimento que passa a família. Não há notícias de que ele tivesse surrupiado ou roubado esse fundo, por exemplo, o que era comum na época, né? A formação desses fundos acabava acontecendo de algum gestor do fundo acabar roubando esses recursos pessoal.
contra Marx nunca se levantou nenhuma suspeita nesse sentido. Ele sempre foi extremamente correto na gestão desses recursos, contribuindo, né, para a sobrevivência de outros refugiados como ele. Mas outras iniciativas fracassam, né, não consegue, naquele momento, né, de reação e de derrota profunda da classe trabalhadora e de suas lideranças, ele não consegue reorganizar, por exemplo, a Liga Comunista. Ele tenta, mas não consegue resultado. Ele vai tentar uma iniciativa editorial de trabalho, a Nova Gazeta Renana, uma revista de economia política. Vai ser um fracasso também essa iniciativa, não vai dar resultado. E, ao mesmo tempo, todos os seus companheiros que não tiveram a sorte de conseguir fugir, né, para se exilar, que foram presos na Alemanha, resultado da Primavera dos Povos, vão passar por julgamento, serão condenados, serão presos, serão exilados entre 1851 e 52. Vão ser todos julgados ali, os seus companheiros que tinham participado da luta da Primavera dos Povos. E é nesse conto, mas Marx nunca parou de produzir. Marx era uma capacidade de escrita, né, fenomenal, assim, tá? Então, ele vai continuar a sua produção escrita, vai escrever textos fundamentais, textos que ele faz um balanço dessa Primavera dos Povos, como a luta de classes na França, texto de 1850, e o clássico 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, de 1852. Nesses textos, ele vai aprofundar o estudo das classes sociais vinculadas a movimentos políticos, vai dar destaque ao papel da burguesia como uma classe agora reacionária, com o desenvolvimento das relações capitalistas, essa classe que tinha sido revolucionária no século XVIII, agora no século XIX, apresenta seu caráter reacionário, e é o reacionarismo da burguesia que deu origem a esse bonapartismo. O bonapartismo é identificado com essa reação da burguesia, tá? A ascensão, né, do sobrinho ali, do Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, na França, a ascensão dessa figura nefasta, oportunista, mas também autoritária, a ascensão dele, né, a sua característica bonapartista vem dessa associação com uma burguesia agora reacionária. E, evidentemente, né, a defesa que ele faz da necessidade de uma política independente dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem mais esperar uma liderança positiva por parte da burguesia. O papel, novamente, o papel protagonista tem que ser feito pela classe trabalhadora. E ele vai entrar num refluxo, né? Tá? Esse refluxo do movimento faz com que ele pense também os vínculos entre os ciclos econômicos e a agitação política. Então, ele começa a perceber, né, de como o movimento está bastante associado aos ciclos econômicos, a expansão e recessão, os ciclos de expansão e contração do capital. Como é que isso se relaciona, né, com os próprios movimentos da classe? Movimentos de agitação política, mas também movimentos de derrota política. Ele começa a estabelecer as relações a partir da experiência e do balanço que ele faz da Primavera dos Povos. De 53 a 59, em vida, né, ele consegue melhorar um pouco, né, a sua vida, porque ele consegue trabalho no New York Tribune, jornal de Nova York. Ele vai escrever agora, o que vai garantir a ele uma renda, né, por conta dessa produção jornalística. Ele vai conseguir um emprego agora que possa lhe dar alguma renda para socorrer sua família. Passa ainda por tragédias pessoais, como a morte do seu filho Edgar, filho que ele amava muito, em 1855. O menino tem uma apendicite normal, com dificuldade. Imagina a medicina do século XIX, tratamento de apendicite não era algo tão simples, tão fácil. Então, o Edgar vai morrer. Vai nascer uma nova filha, Eugenie Júlia Eleonor, em 1855. E essa melhora da renda, né, da filha, das condições de renda da família, permite que ele mude para uma casa melhor, uma casa no subúrbio, em 1856. Consegue melhorar um pouco a vida nesse momento.
E ainda mais uma pequena tragédia, né? Uma criança, eles vão ter um último filho, né? Que é um natimorto, né? Nasce já abortado em 1857. Nesse período dele em Londres, tá? Que ele consegue dar um respiro, né? Na sua existência material, ele vai ter acesso. A vantagem de estar em Londres é ter acesso à Biblioteca de Londres, que tem uma biblioteca na principal capital, da principal potência, né, capitalista do mundo no período, Londres. Ele vai ter acesso à biblioteca, que tem jornais, periódicos, livros, né, numa quantidade imensa. E ele vai passar horas e horas e horas do dia enfurnado nessa biblioteca, onde ele vai poder entrar em contato com a economia política inglesa. As obras de Smith, Ricardo, e ele vai, então, desenvolver uma crítica, né, ele vai poder se apropriar dessa terceira importante fonte, né? Ele já vinha estudando isso antes, mas esse período dele em Londres vai permitir ele aprofundar seu conhecimento sobre a obra desses pensadores econômicos. Só que ele observa esses pensadores econômicos a partir da sua experiência, né, como militante da classe trabalhadora, e ele vai observar a economia com um ponto de vista crítico, com um ponto de vista da classe trabalhadora. Ele vai fazer uma série de anotações, ele ia na biblioteca, ficava anotando, ficava copiando trechos inteiros de livros, tá, num esforço brutal, né, a capacidade de trabalho, né, e que, reunidos esses apontamentos que ele fazia, vão formar o que a gente chama de Grundrisse, né, esses rascunhos econômicos, chamado Grundrisse, de 1857 a 58. E, ao mesmo tempo, um período de grande produção dele para o New York Tribune, tratando de várias questões no mundo todo, Guerra da Crimeia, o Império Britânico, a recessão de 1857. Em 1859 e 71, tá, ele vai encerrar a sua contribuição com o New York Tribune, vai passar por novos problemas financeiros, também problemas de saúde. Ele começa a sofrer um problema de pele, né, com os carbúnculos, né, que incomodam bastante, doem bastante, né, já é uma pessoa já mais velha, de mais idade, mas o Engels vem em ajuda do amigo agora, tá? O Engels consegue fazer uma negociação com a sua família, consegue ter recursos financeiros à sua disposição, com mais facilidade, em quantidade, e Engels passa, então, a contribuir para sustentar o amigo Marx, que continua sua produção, né, insana, assim, da classe trabalhadora. É nesse momento que Marx vai projetar uma grande obra econômica e que ele vai fazer um esforço inicial, uma síntese, um rascunho, assim, mas extremamente interessante, a contribuição à crítica da economia política de 59. É nesse rascunho que Marx vai tratar das relações entre a base, a produção e reprodução material da sociedade, a relação à base, com a superestrutura, com os aspectos políticos, culturais, religiosos de uma sociedade. Ele vai estabelecer a relação entre base e superestrutura, e, ao mesmo tempo, ele vai conceber agora a história, não como uma história como luta de classes, mas uma história como desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. A sua formulação sintética, aí nesse texto curto, mas muito sintético, muito rico, ele vai formular uma concepção de história materialista, né, dentro do materialismo histórico dialético, uma história como desenvolvimento da relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. É o mesmo momento também que é uma retomada, né, do movimento dos trabalhadores em todo o mundo, passado aquele período, né, de refluxo do movimento, há uma retomada do movimento dos trabalhadores. O movimento dos trabalhadores volta a se organizar em toda a Europa, ele vai conseguir retomar o seu trabalho naquela Associação Educacional dos Trabalhadores, ele vai conseguir se reaproximar do movimento político alemão, que começou a se organizar novamente através de algumas associações e partidos liderados
por algumas, e partidos de trabalhadores alemães, liderados por figuras como Lassalle, Liebknecht, Bebel. Ele vai se aproximar dessa nova militância alemã que está se desenvolvendo na Alemanha, na qual ele é uma espécie de consultor, alguém que as pessoas têm como um sábio, alguém que possa contribuir para o próprio movimento da Alemanha, né? Tem nele uma referência política e intelectual. E ele vai conseguir fundar um movimento internacional de trabalhadores. O crescimento dessas associações e partidos em toda a Europa permite a organização de uma organização internacional. É a fundação da primeira internacional de 1864 e 1866. O desenvolvimento dessas organizações vai dar seus primeiros frutos numa revolução. Durante a Guerra Franco-Prussiana, em Paris, há um levante popular, um novo levante popular, chamado a Comuna de Paris, em 1861, no qual militantes dessa internacional comunista, alguns sob influência, né, associados às ideias de Marx, vão participar, vão tomar parte, mas também anarquistas, né, que estão envolvidos ali com a Comuna de Paris, todos os militantes aí da fundação todos os militantes da Primeira Internacional. E é nesse momento de ressurgimento da classe trabalhadora, né, do movimento da classe, que Marx vai conseguir apresentar, editar e publicar a sua principal obra, O Capital, em 1867, tá? Se apropriando da economia política inglesa, reformulando as ideias dessa economia política, o uso da dialética, o que ele aprendeu com o socialismo, né? Ele vai formular o Capital, uma crítica ao capital do ponto de vista da classe trabalhadora. E ele vai revelar o Capital, grandes insights, grandes concepções dele, fundamentais, em que ele vai pensar o capital como uma relação social. Ele vai desenvolver a teoria da mais-valia, uma teoria que explica a exploração do capitalismo no processo de produção, de como é na produção que o capitalismo explora a classe trabalhadora. Ele também vai revelar algumas tendências desse capitalismo, a tendência de centralização do capital, a formação do capitalismo monopolista. Tá? O capitalismo tende a um monopólio, que vai fundamentar, né, o que a gente vai chamar de uma fase imperialista do capitalismo posteriormente, e a tendência, né, da própria queda da taxa de lucro dentro do capital. Então, o Capital faz uma crítica às relações capitalistas de produção e revela as tendências, né, que podem ser utilizadas pelo movimento da classe trabalhadora para abolir esse regime esse regime social. Ao mesmo tempo, também, ele vai poder escrever sobre a Guerra Civil na França, né? Ele vai acompanhar de Londres os desdobrares, né, da Comuna de Paris em 1871, e ele vai ver naquele movimento o germe de práticas de transição para o socialismo. Marx nunca explicou como é que deve funcionar a sociedade socialista, nunca fez parte da sua produção. O que Marx alertava é que devemos encontrar nos movimentos da classe trabalhadora os germes, aquelas práticas que podem revelar como deve ser a sociedade no futuro. Os próprios trabalhadores vão encontrar, e trabalhadoras, na sua luta, vão encontrar a solução da sociedade, e não o intelectual. E ele vai procurar perceber na Comuna de Paris o aparecimento de instituições e práticas, no momento em que os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram tomar a cidade, de algumas práticas que possam servir para um socialismo futuro. E aqui já seus momentos finais, tá? Ele vai, já no final da vida, em 1871 em diante, ele vai entrar numa disputa, e é normal, dentro de uma organização política revolucionária, passa-se também os conflitos e as contradições da sociedade. Marx vai experimentar isso dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, em que ele vai se contrapor a Bakunin. Então, você tem, de um lado, né, os membros da associação, organizações, partidos que são influenciados por Marx, e, do outro lado, os anarquistas, né, influenciados por Bakunin, o conflito que há dentro dessa organização, e o aprendizado que, dentro da organização de trabalhadores, a luta de classes se expressa de alguma forma dentro da própria organização revolucionária, vai
nesse momento, fica claro a grande influência do seu pensamento já nos movimentos socialistas da Alemanha, da França e da Prússia, mas, ao mesmo tempo, ele está desenvolvendo, né, problemas de saúde, ele vai sofrer de hipertensão em 1864, o que leva a um afastamento das atividades públicas. Ele começa a se afastar das atividades públicas e políticas e militantes que o consumiam. Ainda vai escrever uma crítica do programa de Gotha, que é uma contribuição à questão do partido e da transição para o socialismo, que ele escreve para os partidos e associações alemãs, né, um debate ali que ocorria nos partidos alemães, ele vai escrever sua contribuição para o melhor desenvolvimento ali dos partidos na Alemanha, tá? E, por último, tá, já no finalzinho, vai morrer a Genie, sua companheira de toda a vida, né, o que vai lhe fazer, vai causar uma falta tremenda a Marx, vai morrer a filha, vai ver uma filha morrer, a Genie Laura, que provavelmente morreu de câncer de bexiga em 1883, até a morte do próprio Marx, né, 2 anos depois da morte da companheira Genie, morre Marx em 1883, provavelmente de tuberculose. Tá? Ele vai chegar ao final da sua vida, mas vai nos deixar uma herança, tá? Ele não conseguiu terminar, não conseguiu finalizar, mas vai deixar em formas de manuscritos a continuação da sua obra O Capital. Ele vai deixar o volume 2 e o volume 3 em forma de manuscritos, que depois o seu companheiro Engels, tá? Esse amigo para toda a vida e amigo para depois da vida, o Engels ainda vai pegar esses materiais, o Capital, o volume 2, o volume 3, e vai dar edição, né, a esse material, vai finalizar, né, vai completar ali a obra, vai fazer um trabalho editorial imenso, o Engels, e vai disponibilizar para nós essa obra póstuma, tá, os volumes 2 e 3 de Capital do Marx, tá? E outros escritos deles, outros rascunhos serão revelados mais tarde. Então, Marx traz, assim, essa grande contribuição à classe trabalhadora, um ser humano do século XIX, como eu falei para vocês, mas, ao mesmo tempo, um homem genial, que soube antever o futuro, assim, né, de forma brilhante, soube dar contribuições que se tornaram nossas contemporâneas, ideias e concepções que fazem sentido no tempo presente, tá? O que faz de Marx também o nosso contemporâneo, tá? Encerro aqui, gente, peço desculpas pela hora, né, pelo horário, espero que não tenha sido tão cansativo assim, tá, para vocês. Só as referências bibliográficas, né, dessa apresentação, alguns livros, né, que eu sugiro a todos aqui a leitura para quem quiser aprofundar, tá? Karl Marx, de Franz Mehring, a história da sua vida, é uma das primeiras biografias de Marx. Franz Mehring era do Partido Social Democrata Alemão, ele vai escrever uma das primeiras biografias do Marx mesmo, é uma obra de 1818, tá? Mas bastante interessante, né? Vai estabelecer essa característica das biografias de relacionar vida e obra, de como a produção dele tem muita relação com as experiências que ele viveu pessoalmente, né, e também politicamente no contexto histórico. Então, ele faz esse vínculo, né, das ideias com a obra do autor, com a vida do autor. Outra obra é Jonathan Sperber, Uma Vida no Século XIX, é uma biografia crítica a Marx, tá? Esse autor critica Marx, ele não compartilha das ideias socialistas, né, da contribuição de Marx à luta da classe trabalhadora, pelo contrário, mas é bem fundamentada. Uma outra produção importante, Karl Marx, O Nascimento da Sociedade Moderna, de Michel English, uma edição da Boitempo, muito boa essa obra, tá? Infelizmente ainda não saiu o volume 2, volume 3, não sei se sairá, há algumas questões editoriais, há alguma restrição, não é uma obra que parece que empolgou a militância, mas historiadores ficam contemplados, porque ela é ela vai a fundo na documentação que nós temos sobre a vida do revolucionário alemão. Então, uma edição bastante importante. E, mais recentemente, uma obra já mais a gosto da militância mesmo, Karl Marx, uma biografia de José Paulo Neto. Tá? É isso.
Obrigado, Stoev, fantástico, muito bom mesmo, tá? Antes, eu queria avisar vocês, a Sabrina vai colocar aqui no chat, a Sabrina também é aqui de Natal, ela é também assessora do Roberto Paulino, uma lista de presença. A gente está tentando aí pleitear o certificado, né? Então vai estar no chat, vocês preencham ela. E eu queria abrir agora para vocês, levanta a mãozinha, ou escrevem aqui pelo chat, mas preferencialmente levanta a mãozinha, senão o link da lista de presença ele vai desaparecer, né? Vai ficar lá para cima, para vocês poderem fazer suas perguntas, vocês poderem fazer seus comentários, considerações, o que vocês acharem necessário. Só procurem ficar num tempo médio de 3 a 5 minutos para a gente não ir muito a fundo. Mas já passo para o Stoev a primeira pergunta que tem aqui no chat, Stoev, que caiu aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, do Maciel. Ele fala assim, o Maciel, boa noite, Maciel aqui de Natal, um abração para você. Qual é o nome da obra póstuma de O Capital, com os manuscritos de Karl Marx? É o nome da obra póstuma do Capital com os manuscritos de Karl Marx. Não sei se você sabe aí, Fabiano, se você tem. E já fica aí para o pessoal começar a levantar a mãozinha para as intervenções. Tá aberto, gente. Podem começar aqui. Tem alguém aí que já gostaria de falar? Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tem um conjunto de manuscritos, né, que são póstumos ao Capital, né, alguns textos, né, que foram deixados posteriores, que o pessoal reúne como o volume 4, né, você encontra edições com esse termo, tá? Eles fazem um apanhado de alguns textos que iriam compor, né, ou que poderiam vir a compor um volume 4, né, do Capital, e que ganha esse projeto editorial, tá? É chamado mesmo, né, algumas produções nesse sentido, né, volume 4, né, do Capital, já vi nesse sentido. Não é, tá? Não é um volume 4, assim, né, é uma opção editorial chamada dessa forma, mas fica aí a dica, né, se alguém quiser procurar, pode procurar como Capital volume 4, né, que eu já vi nesse formato, mas lembrando que são textos, né, que foram publicados posteriormente, assim, né, tem um certo oportunismo, né, editorial em chamar dessa forma, mas são textos importantes, são textos relevantes do Marx. Ninguém levantou a mãozinha, eu vou fazer o dole 1, dole 2 e dole 3. Maciel, tá com você a fala, Maciel, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Professor, referente ao vídeo que o senhor passou no início, né? Agora, a gente, com todo o conhecimento de Marx, eu queria entender qual foi o objetivo do senhor em passar o vídeo e entender se o senhor já buscou algum estudo relacionado à obra que ele cita, né? Que é uma autora que estudou a biografia dele, enfim. Legal, Maciel. Alexandre, sua vez, pode falar. Então, tá? Tem uma série a gente consegue contrapor aquele discurso, né? Pensando, né? Marx é um homem do seu tempo, tá? Com as contradições em que ele viveu, tá? Com as experiências da qual ele passou, mas primeiro, né? Um erro, dizer que Marx formulou o socialismo. Marx não formulou o socialismo. O socialismo já era um movimento anterior a Marx. Marx dá uma contribuição dentro do movimento socialista, que é essa perspectiva crítica, essa perspectiva científica que ele dá ao socialismo, né? Inclusive vai ser chamado, né, de socialismo científico, né, em certa feita, né? Então, contra aquele socialismo utópico, aquele socialismo idealista dos socialistas, aquele socialismo moralista, né, ele vai introduzir concepções materialistas, concepções científicas, concepções dialéticas, e ele vai, desse resultado, armar o movimento socialista de um pensamento mais preciso sobre o real e sobre o movimento da história e da luta de classes. Então, ele vai conseguir dar essas ferramentas, né, que a gente falou aqui, né, a mais-valia, a concepção
da luta de classes, a concepção das forças produtivas, a concepção das relações de produção, esse conjunto, né, poderoso da obra, as relações entre movimentos entre classes sociais e organizações políticas, a relação entre a relação das forças produtivas, né? Então, o Marx, a contribuição dele é armar o movimento da classe trabalhadora de uma concepção que a gente hoje chama de marxista, né? Uma concepção mais afinada, mais exata, né? Do desvelamento do real e de como nós podemos agir nesse real para transformar. Né? Quais são os limites, as ações, o que nós devemos fazer, como devemos nos constituir. Essa é a grande contribuição de Marx, né, nesse sentido, né, de auxiliar o movimento na sua crítica ao capital, tá, para a construção de uma outra sociedade. Então, é nesse aspecto que importa, né. A ideia é exatamente essa, né, você vê como a extrema-direita vai usar certas passagens da vida de Marx para atacar a sua obra, tá, ele vai usar, vai dizer que é uma hipocrisia. Não é. Tá? Marx não está sendo hipócrita, pelo contrário, as ideias que Marx desenvolve dentro do movimento socialista são ideias que refletem a sua profunda existência. Não é hipocrisia isso, pelo contrário, é alguém que viveu o seu tempo, alguém que passou as agruras pessoais e políticas, viveu revoluções, tá? Foi militante, lutou da sua forma, né, como propagandista, como teórico, né, como um jornalista, né, como agitador e propagandista, na Primavera dos Povos, tá, que ajudou a organização, a luta, a militância, o tempo que ele desenvolveu, formando, né, comitês de trocas entre comunistas, de aproximação de comunistas, a formação de uma associação internacional, a contribuição que ele dá à Liga dos Comunistas, a importância que ele dá às organizações da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa se organizar, e ele faz isto, tá? E ele faz todo esse trabalho de organização, de militância na construção dessas organizações, e de combates muito duros, né? Ele chega a romper com o Bakunin, né? Ele vai rompendo, né? Ele é bastante crítico, bastante rigoroso. E é esse rigor do Marx na sua crítica que a gente tem que elogiar, assim, né? Ele não deixava pedra sobre pedra quando era uma questão de crítica, né? Então não há uma hipocrisia nele, pelo contrário, é muita coerência. Mas, lógico, é uma pessoa do seu tempo, como nós somos, tá? Nós podemos pegar qualquer pessoa na história, tá? E fazer um discurso moralista sobre ela, ainda mais se a gente tira de determinados contextos, tá? Dizer que Marx nunca trabalhou, o cara tem uma produção imensa, nas situações mais difíceis, ele continuava trabalhando em prol de algo que ele acreditava. E todas as dificuldades materiais vêm de um longo processo de perseguição política e de exílio, que sujeitava a mudanças constantes dele e da sua família, e o impedimento dele de, inclusive, poder trabalhar seus projetos editoriais, que podiam ter sido sucesso, foram censurados, foram perseguidos, se tornaram fracassos, né, porque havia um contexto político, social da época, em que os poderes da época, os governos prussiano, o governo francês em determinado momento, o governo belga em determinado momento, mesmo a Inglaterra, cerceavam Marx da sua possibilidade de sustentar a própria família. O tempo inteiro estão ali. Tá? Então, ele vai usar o recurso que tinha, né? Vai usar a sua herança, a herança da Geni, vai precisar da ajuda do Engels, tá? E apesar de tudo isso, ele continua o seu trabalho, né, fundamental de produção para a classe trabalhadora. E nós devemos muito a esse sacrifício pessoal. Ele foi uma pessoa que foi capaz de um imenso sacrifício pessoal. Errou, óbvio, podemos ter todo o julgamento moralista que a gente quiser sobre ele, mas isso não diminui em nada a sua obra, apenas revela a dimensão humana que é comum a todos nós. Nós também acho que dificilmente algum de nós sobreviveria a um escrutínio moral das nossas vidas. Teria vários episódios que nós poderíamos ser acusados, tá, por nossos opositores. Então, é nesse sentido que é importante, né, o estudo da vida do Marx, e o entendimento dele, né, como uma pessoa e do seu valor, inclusive, né.
ressalta ainda mais o seu valor e o seu sacrifício. Muito bom, muito bom. Vou passar a bola para o Alexandre e depois eu leio algumas questões que estão colocadas no chat. Lembrando aí, a lista de chamada, aí, a lista de presença está no chat também, tá, gente? Vai lá, Alexandre. Bom, companheiros, eu sinto muito afortunado, muito honrado de ter a oportunidade de poder participar pela primeira vez deste maravilhoso programa de formação política que é tão importante não somente para o Brasil, senão que também para a Latinoamérica. Esta primeira aula, já me inscrevi no formulário, estou ansioso de participar nas outras aulas. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Fabiano, gostei muito da apresentação. E queria também aportar em que o Marx, né, ele demonstra o poder que tem o ser humano, né, a força que tem um ser humano para mudar o mundo. Esse poder que tinha Marx, que essa paixão que com a que ele trabalhava, demonstra que o ser humano ele pode mudar o mundo. Qualquer de nós pode mudar o mundo. Assim como, por exemplo, fez o Julian Assange, por exemplo, né? Assim como fez o Julian Assange, assim como fez o Karl Marx, qualquer de nós pode mudar o mundo se a gente trabalhar com paixão pelo que a gente faz. Sempre tendo em consideração, né, os fundamentos, né, do socialismo científico. E para mim é muito enriquecedor. Eu sou estudante de engenharia em ciência da computação e inteligência artificial, outra área que não tem nada a ver com a política, mas se a gente não tiver em consideração os fundamentos do socialismo científico, acredito que a tecnologia perderia sentido e até a tecnologia poderia colocar em risco a sobrevivência da espécie humana. Por isso é fundamental o trabalho de formação que vocês fazem, e desde aqui do Chile, um forte abraço para todos vocês, e muito obrigado. Muito bom, Alexandre. A gente que agradece. Fabiano, eu já vou aproveitar e fazer duas perguntas aqui, daí você comenta a exposição do Alexandre e as perguntas. O White, espero que seja isso, escreveu assim: até que ponto a obra de Marx é utópica? E a Thalita escreveu: os slides serão disponibilizados? Parabéns pela aula. Vai lá, Fabiano. Na sequência aqui, eu já disponibilizo os slides ali no grupo de WhatsApp, tá? Vou disponibilizar eles para vocês. Em relação ao utopismo em Marx, né? Bom, Marx é um crítico rigoroso, um homem da ciência do seu tempo. Ele tem uma preocupação, né, com um conhecimento preciso do real, né, dessa aproximação do real, do entendimento de como o mundo, a sociedade funciona. Ele é crítico às ideias idealistas, né, às concepções idealistas, às concepções utópicas de um socialismo, né. Então, ele vai usar os recursos que tinha à sua época, né, a economia política, a crítica que ele faz à economia política, do ponto de vista da classe trabalhadora, ele vai analisar o liberalismo de Smith, de Ricardo, do ponto de vista da classe trabalhadora, e vai desvelar as armadilhas ideológicas que havia naquelas concepções, para fazer avançar o conhecimento da classe trabalhadora, do seu ponto de vista, né, em relação à sociedade do seu tempo, ao funcionamento do capital. Então, nesse sentido, Marx não é um utópico, assim, né? Nesse sentido, ele, pelo contrário, né, alguém que está preocupado com o desenvolvimento num conhecimento do real, tá? Com uma capacidade crítica imensa, com um rigor imenso. E era, inclusive, um problema do Marx, né? O Marx ele teve dificuldade em editar, além das questões materiais, de tempo, dos vários exílios que ele teve que passar, esse périplo que ele fez, né, durante boa parte da sua vida, trouxe várias dificuldades para ele. Mas ele é uma pessoa que era muito rigorosa nos seus escritos, né? Ele demorava a publicar, porque ele nunca estava satisfeito com a própria obra, né? Ele voltava e reavaliava seus textos o tempo inteiro. Era um sofrimento ser um editor do Marx, porque ele sempre atrasava os prazos. Não porque não trabalhasse, pelo contrário, porque ele nunca estava satisfeito com o que ele fazia. Ele era muito, muito, assim, criterioso, né? Muito genial, mas muito também... ele é muito genial, mas ao mesmo tempo muito
muito genioso, né, com a sua própria obra, né? Ele vai revendo ela o tempo todo. Então, nesse sentido, ele não é utópico. Por outro lado, né, numa outra perspectiva, né, há uma certa utopia no sentido de pensar a sua obra, né, como a possibilidade da construção de um futuro, tá? A possibilidade da classe trabalhadora se organizar, lutar e transformar o mundo em que vivemos, né? Nesse sentido, há uma utopia, né? Mas não na obra dele, assim, né? Mas na necessidade que temos de transformação da sociedade. Legal, legal. Quem está com a mão erguida agora? Quem não tinha uma pessoa com a mão erguida? Era Luiz? Luiz, estava com a mão erguida? Não estou localizando aqui. Enquanto não aparece, eu vou pôr outra pergunta para você aqui, Stoiev, vamos até 9h30, tá? O que Marx fala sobre a exploração da mão de obra assalariada nos seus textos? E depois, Marx fala em suas obras sobre concentração do capital e desigualdade social? O Luiz falou que ergueu a mão sem querer. Gente, essas duas respostas do Fabiano agora. Se alguém quiser ainda falar, levanta a mão durante a resposta, depois a gente vai fechar as inscrições. Vai lá, Stoiev. Então, não foi fácil para Marx chegar a desvelar os mecanismos de exploração do capital. Ele teve que fazer um grande processo de reflexão, as suas experiências pessoais com o capital, suas experiências políticas na luta contra o capitalismo, vão fundamentando, né, junto com a crítica dos textos, com a teoria política da sua época, usando muito o recurso da dialética, né, mas uma dialética agora materialista, né, que ele passa a aplicar, bem no final da sua vida que ele vai conseguir formular com mais precisão a sua crítica ao capital, que está no capital. Então, essas questões levantadas, né, como é que acontece a exploração do trabalhador, no Capital que Marx vai explicar esse processo, né, de como o trabalhador é explorado no processo de produção do capital, tá? No processo da fabricação da mercadoria, da produção da mercadoria, como a classe trabalhadora será explorada. É no Capital que ele vai apontar essas tendências da concentração do capital. Por que o capital tende a uma concentração? Tá? E é tendência, não é que vá se concentrar, porque há contratendências também que ele explora no próprio capital, mas ele percebe essa tendência nas relações capitalistas de concentração do capital e que vão levar a contradições, e essas contradições podem levar ao fim desse regime, tá? Através da ação dos seres humanos, né? Porque o capital é, antes de tudo, relações, tá? Relações sociais, da qual nós estamos imbricados. Então, ele vai formular, né, as críticas ao capital de forma mais consistente, mais rigorosa no capital, da concentração, da desigualdade, da concentração da riqueza, estão formuladas nessa obra que, óbvio, né, eu sugiro fortemente a todos que leiam, né, tá, o Capital, né, que é fundamental para entender como é que funciona o capitalismo e a sociedade contemporânea. Show, Stoiev, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Esteve presente aqui com a gente. Essa aula, esse módulo vai estar no YouTube do professor Robéry, no canal dele, tá, pessoal? Nosso próximo módulo, deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. No dia 19 de agosto, é um sábado, tá? História do feminismo, vai ser a Paula, está aqui, professora de Sociologia também de Curitiba, ali no litoral, na verdade, agora, e vai estar fazendo esse módulo. E eu peço para vocês, quando a gente postar ali o vídeo no canal do YouTube desse módulo aqui, vocês ajudem a divulgar, compartilhar nos grupos de WhatsApp e tudo mais, porque é importante que muitas pessoas tenham acesso aí a esse debate. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, boa noite, e nós nos encontraremos de novo no sábado, no dia 19, estudando aí um tema extremamente importante para nós, que é a história do feminismo. Valeu, gente, um abração e até a próxima. E acompanhem lá no grupo.